De fato, meu amado rádio ouvinte, é Deus quem nos fortalece. Uma pergunta que ecoa pelos séculos é por que pessoas boas sofrem? Hoje nós vamos iniciar uma série de pequenas mensagens por que pessoas boas sofrem. E eu quero pensar sobre esse tema, primeiro com base na história de José do Egito, que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulos 37 até o capítulo 50. O capítulo 50 vai terminar dizendo que José morreu, né, e foi sepultado, ele foi embalsamado lá no Egito. E depois segue a história dizendo que entrou um outro faraó que não conhecia José. Pois bem, hoje nós vamos refletir um pouquinho nessa pergunta, que ecoa durante tempos. Por que pessoas boas sofrem? Aí antes que venha aqueles teólogos de plantão criticar aqui dizendo que não existe ninguém bom, não existe nenhuma pessoa boa, eu quero dizer para você que quando a palavra de Deus diz que não existe ninguém bom, está se referindo a alguém bom o suficiente para salvar a si mesmo. Não está falando que, porque nós somos gerados do pecado e vamos morrer do pecado. Não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou dizendo que ninguém é bom o suficiente para salvar-se a si mesmo. Ora, por que pessoas boas sofrem? José era filho de Jacó, era um jovem correto, um jovem íntegro, fiel a Deus, obedecia ao pai. Ainda assim sofreu e sofreu muito. Foi traído por seus irmãos, ele foi vendido como escravo para o Egito. Uma caravana de ismaelitas, né, o compraram dos seus irmãos e ele foi levado para o Egito como escravo. E vendido pelos seus próprios irmãos, aquilo não o deixava em paz. Ele ficava se questionando por que aquilo estava acontecendo com ele. Ora, se José era tão bom, por que José sofreu tanto assim? Mas a história de José nos ensina algo muito profundo. A história de José nos ensina algo muito espetacular, meus amados irmãos, meus queridos. A história de José, ela nos ensina que o sofrimento não é o fim. O sofrimento pode ser o início de algo maior. O sofrimento pode ser a prorrogação de algo que vai vir para abençoar muitas pessoas. Foi o que aconteceu na história de José. Deus estava usando cada lágrima. Deus estava usando cada injustiça que José sofreu. Deus estava usando muitas vezes o silêncio do próprio José. Deus estava fazendo tudo aquilo para moldar ainda mais o caráter de José, para prepará-lo para algo maior, como por exemplo ser governador de todo o Egito. E ele não entendia, obviamente, porque tanto sofrimento, né, porque ele estava andando na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, e porque veio tudo aquilo. Ele não tinha ideia de que Deus o estava preparando para ser governador de todo o Egito e para ser salvador, por que não dizer essa expressão? Para ser salvador de toda a sua família e de todo o povo hebreu. Ora, José mesmo, ele reconhece isso lá no fim, quando ele diz, olha só o que José diz em Gênesis 50, versículo 20. Vocês intentaram o mal
contra mim. Sim, mas Deus o tornou em bem. Foi a fala de José para os seus irmãos lá no Egito, depois que ele se revelou, depois que ele disse quem era, depois que ele disse o que estava fazendo, depois que ele acolheu os seus irmãos, depois que ele perdoou os seus irmãos por tanto sofrimento que eles haviam lhe causado. Agora o José, ele diz: olha, meus irmãos, vocês tentaram e intentaram e fizeram mal contra mim, mas Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus do nosso Pai, ele reverteu isto. Deus, ele tornou o mal em bem para mim, para que vocês pudessem estar hoje aqui. Então, meus queridos, se você está sofrendo, se você, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo procurando fazer as coisas corretas, mesmo procurando fazer tudo direitinho, se você está sofrendo, se você está num momento de dor, se você está num momento de crise, se você está entendendo que tudo isso é injusto o que está acontecendo com você, não é justo. Você procurou fazer tudo e procura fazer tudo corretamente e assim mesmo vem todo este sofrimento. Eu quero dizer para você, o sofrimento não é castigo de Deus. O sofrimento nem sempre é castigo de Deus. O sofrimento nem sempre é punição de Deus. Tem gente dizendo por aí que você tem que parar de sofrer. Você vai parar de sofrer porque o sofrimento não faz parte do servo de Deus. Você é cabeça, não é cauda. Você é isso, você é aquilo. Eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, que nem sempre essa dor que está vindo sobre você é uma punição de Deus, é um castigo de Deus. Você precisa lembrar-se, você precisa colocar na cabeça que Deus, ele prometeu estar com você em meio ao sofrimento. E ele não garantiu que sofrimento viria, ele garantiu que estaria com você. Ele não garantiu que não viria tempestades, ele garantiu que no meio da tempestade ele estaria com você. Escute, Deus está com você em meio à sua dor e Deus tem um propósito para isso. Você precisa acreditar. Deus tem um propósito para o teu sofrimento. Você vai descobrir qual é este propósito. Para a glória do Senhor Jesus, essa sua dor não é o fim. Esse seu sofrimento não é o fim. Acredite nisso. Que Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família rica e abundantemente. E não esqueça da história de José. Pessoas boas também sofrem. E amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o sofrimento de um povo todo. O povo hebreu que ficou escravo no Egito. Grande abraço, que Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família rica e abundantemente.